Bom dia, nono ano, tudo bem? Bem, nós vamos hoje à nossa aula de número 7, revisão do quarto bimestre, ok? Bem, a nossa aula ela está baseada entre as páginas 204 e 217. 204 e 217. Certo, nós vamos começar na parte da 204 falando da Nova República, tá? Então, a Nova República foi um período que foi pós-ditadura militar. Né? Vivemos 21 anos de ditadura militar. E depois nós fomos restabelecer a República Brasileira. Ok? Bem, quem é que vai ganhar a eleição, né, depois da ditadura militar? Nós lutávamos pela eleição direta. Né? Depois de 21 anos sem votar para presidente, os brasileiros passaram a pedir, a reivindicar uma eleição direta para presidente. Já estávamos voltando para governador, prefeito de algumas cidades, mas faltava eleger um presidente. E aí, né, existia um deputado chamado Dante de Oliveira que fez uma emenda parlamentar para que fosse votado no Congresso Nacional e virasse lei, né, restabelecesse a democracia com os brasileiros votando para presidente. Mas não passou. E aí eles inventaram um tal de colégio eleitoral. O que foi isso? Os militares, junto com a elite, desenvolveram essa proposta, que era o voto dos deputados e senadores para escolher o presidente. O colégio eleitoral era composto por essas figuras, por esses políticos, né, de mandato, deputados federais e senadores. E aí, o que aconteceu? Eles elegeram, né, tinham duas candidaturas. Uma candidatura do MDB, que era Tancredo Neves, e uma outra candidatura que era de Paulo Maluf, da Arena. Um representava os militares e o outro representava a população civil. Okay? Então, com isso, Tancredo Neves ganhou a eleição no colégio eleitoral, né? E nas vésperas de assumir o cargo de presidente da República em 1985, né, ele ficou doente. E aí quem é que assume? O seu vice, Tancredo Neves. Né? Tancredo Neves assume a presidência e ele governou durante a reconstrução da democracia na chamada Nova República. Okay? E aí, quando ele ganhou, ele tentou implantar, né, fez um projeto e a partir desse projeto virou, né, medidas principais. Nesse plano dele, ele criou 3 medidas principais. Vamos lá. A substituição da moeda, que na época era cruzeiro, pelo cruzado. O abono salarial de 8% aos trabalhadores. E o congelamento de preços de produtos e de aluguéis durante um ano. Né? Isso ficou chamado de plano cruzado. Tá? Era um período de planos, plano econômico. Para que ele fez isso? E por quê? A ideia era conter a inflação. O que é a inflação? É o aumento de preço. Todo mês, né, como tivemos agora o aumento do preço do óleo, do arroz, do açúcar, né, da gasolina. Então, todo mês, né, estava aumentando as coisas. E chegou a um patamar de quase 80% por mês. Né? Então, era impossível governar com esse tipo de aumento, com esse tipo de inflação. E aí depois, Sarney, né, depois desse plano, em 87, ele fez uma convocação para uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? A Assembleia Nacional Constituinte é a reunião de todos os deputados, senadores e mais algumas figuras, né, em caráter nacional para escrever uma nova Constituição. E aí eles fizeram uma nova Constituição, que ela foi promulgada em 1988. Ela também ficou conhecida como Constituição Cidadã. Por quê?
ela restabeleceu as eleições diretas para os cargos de presidente da República e governadores e garantiu a liberdade de expressão nos meios de comunicação. Além disso, assegurou outros direitos e trouxe importantes inovações para os brasileiros. Então, a Constituição de 1988, essa que nós usamos até hoje, ela foi considerada e é considerada até hoje uma Constituição cidadã, porque ela dá liberdade de expressão, ela dá liberdade de voto, de escolha, né? A gente vota para colocar alguém, né, para governar a nossa cidade, nosso estado, o nosso país, e também nós temos o direito na eleição seguinte de tirar. Temos o direito de fazer manifestações pacíficas, né? Temos o direito de greve, tem o direito, vários direitos que essa Constituição garantiu para as pessoas. Então, após as eleições, após as diretas, né, depois do Sarney, teve uma outra eleição, né, de 1990, e que em 89, que foi o ano da eleição, né, os brasileiros elegeram Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, né, ele foi um presidente assim, de um partido pequeno, mas teve muito voto e conseguiu chegar à presidência da República. Mas ele lançou um plano Collor, que esse plano confiscou os depósitos bancários da população. E com isso, ele fez isso para tentar diminuir também um pouco a inflação. Foi muito criticado, né? Foi difícil, mas ele continuou com essa proposta e confiscou o dinheiro da população e das empresas também. Também foi um governo de privatização, né? Ele começou a trabalhar a ideia da privatização, mas assim, chegando ao final, foi descoberto algumas corrupções no seu governo, né? E aí ele foi cassado, ele foi impeachmentado, né? Cassaram os direitos políticos dele, afastaram ele da presidência da República, e quem assume? Seu vice, Itamar Franco. Bem, Itamar Franco era um mineiro, né? Como todo mineiro, muito tranquilo, e aí ele começou um processo também, junto com o grupo político dele, do PMDB, PSDB, um processo de privatizações. O que é isso? Empresas que eram públicas, eles venderam para as pessoas que quisessem comprar, principalmente empresas de outros países, né? Multinacionais. Okay? Bem, Itamar Franco cria um plano chamado Plano Real, né? Que é a moeda que nós temos hoje, e aí com isso ele vai estabilizar a economia, né? E acabar com a inflação. Essas reformas dão certo, ele consegue fazer o seu sucessor e ele elege Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda. Com isso, FHC chega ao governo, implanta mais privatizações, vende a Light, Eletrobras, vai fazendo várias privatizações, comunicações, e aí vai entregando as nossas empresas para os países, para outros países, né? E assim acabando um pouco a nossa soberania. Bem, também depois de FHC, depois de 8 anos de governo, em 2002, nós vamos ter Lula como presidente da República. Então, Lula ganha a eleição. Né? E qual a política de Lula? São políticas sociais de combate à miséria. Então, Lula vai trabalhar a questão do Bolsa Família, né? Ele vai juntar os programas sociais, vai criar um Bolsa Família, vai criar também Minha Casa Minha Vida, pensando um pouco na população mais carente, nas pessoas mais pobres. Okay? Com isso, Lula fica 4 anos, né, 2 mandatos, 4 anos no governo, sai, mas antes de sair, ele consegue eleger, né, seu sucessor, e é uma mulher, né, Dilma, ela é eleita e para mais 4 anos. Bem, com isso, Dilma continua, né, as políticas de igualdade social, né? Fortalece o Bolsa Família, fortalece Minha Casa Minha Vida, cria o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, com obras públicas, e aí vai vencendo algumas barreiras. Depois sofre alguns problemas, né? Pela oposição, que não aceita a vitória de Dilma, e aí ela é afastada
e depois é julgada, e aí eles caçam o mandato da Dilma. Valeu? Estudem. Se possível, não esqueçam, página 204 a 217. Na próxima aula nós vamos corrigir os exercícios que eu mandei para vocês. Valeu? Bom dia, fiquem com Deus.